Outra, Felipe. Amém. Obrigado, viu, Felipe, pelo convite. A liderança dessa igreja, o ancianato dessa igreja, muito obrigado por permitir a gente estar aqui compartilhando essa mensagem com todos vocês. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12, no versículo de número 1 e número 2. Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Antes até de ler o texto, eu queria até falar de onde eu sou, né? Eu sou lá do distrito de Tranquedo Neves, da igreja, da pequenina igreja de Tranquedo Neves 2. Está ali minha família, esposa, 2 filhas e tem mais um em casa. E estou brigando para ver se a mulher deixa fazer mais um. Mas vamos nessa, né? Queridos, Romanos, capítulo 12. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e grandioso Pai, bendito seja o teu santo e glorioso nome, Senhor. Já entoamos louvores ao Senhor, já adoramos o teu nome, Senhor, e queremos te pedir, por favor, ó Deus, receba a nossa adoração nesta noite. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, Senhor, por favor. E agora, nesse momento, nós queremos te pedir, através da tua palavra, fala aos nossos corações. Por favor, ó Santo de Israel. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Romanos, capítulo 12, versículo 1 diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o quê? O vosso corpo por sacrifício o quê? Vivo, santo e agradável a quem? A Deus, que é o vosso culto racional. Agora o versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformais-os pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo inicia, isso aqui é um convite de Paulo para uma nova vida, para um novo recomeço. E é o que eu quero fazer aqui nessa noite. Eu queria convidá-los a um novo recomeço, a um renascimento, a voltarmos às nossas origens proféticas, às nossas origens de homens e mulheres que entregavam as suas vidas por amor do Evangelho de Cristo, por amor dessa palavra, por amor dessa mensagem. E nos últimos dias, infelizmente, estamos encontrando muita gente desanimada, dispersa, sem rumo, sem direção. Crentes que parece que o único dever dele na vida é estar na igreja no culto de sábado. O restante parece não ser mais interessante. Parece ser cansativo, parece ser monótono. Mas isso tudo nós vamos entender lá na frente o porquê. Algumas pessoas talvez digam assim: calma, irmão Marcelo. E eu quero que todos me compreendam nessa noite, a minha forma de falar, e entendam sempre na perspectiva de um evangelista. Daqui a pouco vocês vão ter aqui um pastor, então vocês vão ter uma mensagem diferente na perspectiva de um pastor, de um teólogo, de alguém com mais profundidade. Mas o evangelista, ele é diferente. Então, queridos, eu queria, depois dessa mensagem, compartilhar uma mensagem que foi dada a Guilherme Miller. A Guilherme Miller e seus cooperadores coube a pregação dessa advertência na América do Norte. Esse país se tornou o centro da grande obra do advento. Foi aqui que a profecia da mensagem do primeiro anjo teve o cumprimento mais direto.
Os escritos de Miller e seus companheiros foram levados a países distantes, em todo o mundo, onde quer que houvessem penetrado missionários, para ali se enviaram as alegres novas da breve volta de Cristo. Por toda a parte se propagou a mensagem do Evangelho eterno: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Um dos motivos da igreja estar dispersa, eu não estou falando da igreja de Cajazeiras 8, eu estou falando da igreja no geral. Porque hoje, você quer ver a temperatura da igreja? Você quer medir a temperatura da espiritualidade da igreja? Sábado à tarde no evangelismo. Quantos crentes tu acha para evangelizar? Quer medir a temperatura da igreja? Quantos crentes têm dado estudo bíblico? Quer medir a temperatura da igreja? Chega no final do ano, na eleição. Quantos querem um cargo na igreja? Alguns já estão dizendo por aí: esse ano eu não quero cargo. É simples. Os nossos irmãos, para essa mensagem chegar aqui, alguns deram a vida, sacrificaram-se. E ainda tem crente ainda cheio do Espírito que se sacrifica. Carrega a igreja nas costas. E alguns ainda ficam no banco dizendo: ó para lá, quer assumir um monte de cargo. Daqui para o final do ano ele entrega, ele não aguenta. Mas porque tu não quer fazer, então tem que fazer 3, 4. Mas se precisar a gente faz, não é crente? Porque é para Deus. E o crente cheio do Espírito Santo de Deus, ele não está preocupado com a carne. O Espírito, o nosso irmão Paulo, ele diz que nós deveríamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. E ele pede também para nós não se conformarmos com esses séculos. Para algumas pessoas, tem alguns adventistas que não acreditam em Ellen White, sabia? E eu vejo isso como um problema. Isso é sério. Isso é sério. Isso é apostasia dentro da igreja. Não é porque não acredita em Ellen White, entende? E nós não estamos defendendo o nome de Ellen White, mas a obra do Espírito Santo. Se nós conhecermos as nossas origens, se conhecêssemos as nossas origens, pensaríamos diferente. Quando surge o movimento milerita, depois a igreja adventista ela surge com um propósito. Com um propósito. No ano de 1844, estava surgindo naquela época, por exemplo, havia ali o nascimento da fé Bahá'í, estava ali nascendo o comunismo, estava ali nascendo o darwinismo, estava ali nascendo o mormonismo, a doutrina dos mormons, estava nascendo naquele ano o espiritismo, e estava nascendo naquele ano também o dispensacionalismo e muito mais. Então, algumas crenças que viriam para derrubar as doutrinas bíblicas, e principalmente a doutrina da criação, estava se levantando com muita força, e Deus precisava levantar um povo para pregar a verdade, para manter a verdade de pé. Você está entendendo? Então Deus não levantou, ou simplesmente alguém achou que as visões de Ellen White eram bonitinhas e simplesmente começaram a publicar. Não foi assim. Deus chamou essa igreja, Deus chamou aquele povo, Deus chamou você para uma grande obra. Essa igreja tem uma missão a cumprir, essa igreja tem uma obra a fazer. E nós não podemos ficar parados. Podemos ficar parados. Não podemos ficar aqui simplesmente
como diz aí uma música, esperando a morte chegar. Porque uma hora vai chegar. Uma hora ou nós vamos partir dessa terra para aguardar a vinda de Jesus, ou Jesus vai vir. Jesus vai vir. E tem que haver empolgação em nossos corações acerca da vinda de Cristo. Essa igreja sempre dependeu das ações do Espírito Santo. As publicações, os livros, a mensagem escrita sempre teve o seu papel na vida de alguém. Queridos, é uma vergonha eu dizer isso, mas quem sustenta os nossos comportores? Sabe quem é? Não é a igreja adventista. É a igreja pentecostal que sustenta. Sabe quando é que acontece quando nós ouvimos falar de um comportor? Alguns até desprezam. Vem mais um comportor vender livro. Vem mais um comportor com uma mensagem de salvação. E essa mensagem é importante para o mundo. Você sabe como chegou a mensagem ao Brasil? Sabe quem foi o primeiro comportor brasileiro? Um bêbado. Um bêbado. Nós vamos ler daqui a pouco. A mensagem chega ao Brasil e um bêbado assume a responsabilidade. Você sabe o que quer dizer isso, irmãos? Quando você ou eu não quiser fazer a obra de Deus, Deus vai levantar alguém. Não é Deus que precisa de mim, sou eu que preciso de Deus. E às vezes nós estamos distantes de Deus e queremos encontrar motivos para tudo e botamos defeito na instituição, botamos defeito na igreja, achamos defeito para a igreja local, para a instituição inteira, todo mundo está errado e só eu estou certo. Sabe por quê? Porque eu estou distante de Deus, porque eu não estou com o Espírito Santo em minha vida. A grande verdade é essa, infelizmente. Infelizmente, eu queria deixar aqui uma leitura bastante interessante acerca de Ellen White. Durante os primeiros anos de experiência profética de Ellen White, ela deu particular ênfase à personalidade do Pai e do Filho, mesmo não fazendo menção explícita à personalidade do Espírito Santo, ela é clara sobre a realidade do mesmo. Suas visões e todos os outros aspectos da sua experiência cristã foram subordinados ao Espírito de Deus. Sabe o que é que falta na igreja hoje? Sabe por que tem um monte de confusão na igreja hoje? Sabe por que falta evangelista? Sabe por que falta conversão na igreja? Porque falta o Espírito Santo. Falta o Espírito Santo de Deus. A verdade é essa. Estamos preocupados com o nosso bem-estar. Queremos vir para a igreja simplesmente para poder... hoje eu quero ouvir um belo sermão. Hoje eu quero ouvir uma bela música. Mas às vezes não viemos para a igreja para adorar a Deus, para ouvir a voz de Deus. E quando nós falamos desses métodos de Cristo de evangelizar pessoas, simplesmente soa estranho ao ouvido de alguns. Queria falar um pouquinho sobre a chegada do adventismo no Brasil. Eu ia falar um pouco sobre Estados Unidos, o surgimento e tal, mas é interessante sabermos como chegou a mensagem aqui ao Brasil. Corria no ano de 1884, um jovem alemão conhecido como... meu inglês não é muito bom, viu? Pelo amor de Deus, compreenda. Conhecido como Boechat, residente em Brusque, Santa Catarina.
envolveu-se em uma briga, ferindo gravemente o seu oponente. Com medo da polícia, resolve fugir em direção ao porto de Itagi. Chegando lá no porto de Itagi, ele clandestinamente entra em um navio que ia em direção à Alemanha. Numa das escalas, acaba conhecendo 2 missionários adventistas. Quando nós falamos de 2 missionários, nós lembramos de quê? Dupla missionária, crente. Está escassa, né? Misericórdia. Rapaz, quando eu cheguei na igreja, a minha igreja era todo mundo fazia parte de uma dupla missionária. Hoje em dia é difícil. É difícil porque as pessoas não querem mais ter o compromisso de evangelizar, de dar estudo bíblico, e às vezes nem se dão um com o outro, porque falta o Espírito Santo. Falta o Espírito Santo de Deus. Dupla missionária, 2 missionários. Esse jovem fugitivo se encontra, um jovem brigão, valente, se encontra com 2 missionários, que lhe perguntaram se ele conhecia alguém no Brasil, né? E ele, meio desconfiado, ele responde que seu padrasto, Carlos Dreck, é luterano. Os missionários pedem-lhe o endereço de Dreck, né? E deixaram claro que o único interesse deles era enviar literatura religiosa. Dupla missionária. Jesus conta com as duplas missionárias, viu? Jesus conta. 2 homens trabalhando para Jesus. Alguns meses depois, um pacote contendo revistas adventistas em alemão chega. A revista chega com o quê? Contendo o que? A revista em alemão, língua alemã. A colônia de Brusque, endereçado a Carlos Dreck e com o selo de Bettelkirch, Estados Unidos. A encomenda é aberta na casa comercial de David Roth, um típico casarão comercial dos pavimentos, 2 pavimentos, distante de 8 quilômetros, e vai. Dreck, ainda meio desconfiado, toma para si uma das revistas com a inscrição da capa A Voz da Verdade, e o restante ele dá para os seus amigos que estavam ali. Ele já começa a evangelizar. Ele já começa a evangelizar. Sem nem saber, ele já estava evangelizando. Perceba, lá de algum lugar, 2 missionários olham para um país e, usados pelo Espírito Santo, faz o quê? Pergunta se tinha alguém aqui, alguém que pudesse receber essas revistas. E às vezes alguns não acreditam que as publicações não têm poder. Ou melhor, que o Espírito Santo, quando eu digo isso, eu estou dizendo que o Espírito Santo não é capaz de convencer alguém pelas páginas impressas. Deus é grande. Eu não cheguei aqui pelos livros. Eu cheguei aqui pela Novo Tempo. A Novo Tempo. 10 anos, mais de 10 anos de canela de fogo e ainda sou. Ainda sou. Estamos vivos, pregando o Evangelho de Deus. E vamos nessa. Quando ele distribui isso, depois de um tempo, o pessoal começa a gostar dessas revistas. As famílias começam a ter interesse por essas revistas. Só que aí, o nobre amigo aqui, ele fica com medo de depois chegar a conta para pagar. E ele cancela o envio desse material. Foi então que uma terceira pessoa entrou na história, Frederick Dessler, um bêbado. Frederick Dessler, um bêbado. O interesse dele era uma única coisa: eu vou pegar as revistas, vou vender e vou fazer o quê? Vou tomar água.
Vou comer minha cachaça. E ele começou a receber essas revistas. E começou a vender as revistas. E as pessoas compravam as revistas, algumas liam, outras, donos de armazém, por exemplo, começou a comprar as revistas para quê? Para embalar sabão, embalar material que as pessoas iam comprar. Os mais antigos sabem que quando você ia numa venda no interior, eu sou da roça, viu, crente? E no interior comprar alguma coisa, o cara embalava num papel, jornal, uma revista. E as pessoas começaram, a mensagem começou a se espalhar ali em Brusque, em Santa Catarina, através desse bêbado que vendia essas revistas, e essas revistas chegavam a outras pessoas. Essas revistas iam alcançando outras pessoas. Nós temos depois dessa história, um jovem, um senhor já chamado Guilherme Belz, foi o primeiro converso no Brasil. Ele nasceu na Pomerânia, Alemanha, né? Na Alemanha, em 1835, veio para o Brasil e estabeleceu-se na região de Gaspar Alto, a cerca de 18 quilômetros de Brusque. Onde a mensagem chegou? 18 quilômetros depois, a mensagem já estava chegando por conta de quem? Por causa de um bêbado. Mas não foi só por causa do bêbado. Foi por conta do Espírito Santo de Deus. E se essa mensagem não fosse a mensagem de Deus, não teria feito o efeito que fez. Esta igreja está aqui hoje porque o Espírito Santo usou um bêbado para espalhar as mensagens. Queridos, deixa eu dizer uma coisa a você. Mais uma vez, Deus não precisa de nós, mas Ele escolhe depender de nós. Ele escolhe depender de nós. Ezequiel 37, Vale de Ossos Secos. A situação de Israel era terrível. Ali havia uma profecia, o Vale de Ossos Sequíssimos. E Deus chama Ezequiel e faz o quê? Profetiza. Ezequiel profetiza vida sobre esses ossos. Profetiza o Espírito sobre esses ossos, que vivam. Deus poderia simplesmente, como ele faz a pergunta a Ezequiel, poderão viver esses ossos? Ou seja, Ezequiel, Israel ainda tem jeito? Ainda tem salvação? Ezequiel diz o quê? Tu sabes, Senhor. Deus poderia simplesmente em uma palavra levar vida àquele povo, mas ele diz, ele depende do profeta. E para essa mensagem chegar a pessoas, ao mundo, à sua vizinhança, a essa localidade, é necessário que você se levante. Porque Deus quer depender de você, Deus quer usar você, o Espírito Santo quer te usar. Mas às vezes nós estamos muito ocupados com as coisas desta vida. E o interessante é que nessa profecia de Ezequiel, isso é uma profecia, ela se cumpriu em parte na vida de Israel, porque Israel estava numa condição de cativeiro porque havia rejeitado a quem? A Deus. E uma grande parte não voltou a ter uma vida espiritual com Deus porque rejeitou novamente a Deus. Mas mesmo assim, ainda ressuscitaram ali uma grande multidão que daria para fazer um exército. Mas haverá um exército, um segundo exército.
E essa profecia vai se cumprir por completo na vinda de Jesus. E aonde estarei eu? Com a situação da minha vida. Eu estou em um vale de ossos, ou como um vale de ossos secos. Seria a igreja de Cajazeiras 8 um vale de ossos secos, dependendo da ação do Espírito Santo para vivificá-la? É preciso fazer uma reflexão. Porque o Espírito Santo, ele quer usar o seu povo. Mas eu preciso querer ser usado por Deus. Porque o poder do Espírito Santo ainda está à disposição daquele que se dispõe a fazer o seu trabalho. Lucas 16, capítulo 16 vai dizer que se ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo e tal. E lá embaixo vai dizendo que se beber alguma coisa mortífera não causará mal algum, dano algum. E ele continua dizendo que a proteção, o poder dele está sobre aquele que se dispõe a fazer o trabalho de Deus. Faça o trabalho de Deus, irmãos. Cumpra o chamado de Cristo. Cumpra o chamado de Cristo em sua vida. Nessa igreja, na obra de Deus, tem vaga para todo tipo de pessoa. Alguns se julgam, talvez, uma pessoa assim: poxa, eu não sei cantar. Eu não tenho uma boa dicção para pregar. Às vezes as pessoas acham que fazer a obra de Deus é só estar aqui em cima do púlpito. Isso aqui é uma parte disso. Isso aqui é uma parte, é uma pequenina parte. Mas existe uma outra parte lá fora para nós fazermos. Levar um livro, pregar a palavra, pregar as 3 mensagens angélicas. Que o que tem de crente adventista que não entende o que é a mensagem angélica, que não sabe nada sobre o santuário terrestre, santuário celestial. Nós não somos uma igreja comum, irmãos. Nós temos um rumo, temos uma direção. Deixa eu ficar atento no horário. Felipe, puxa minha orelha, viu? Puxa minha orelha, por favor. Glória a Deus. As escrituras chegam a Gaspar Alto, a 18 quilômetros depois de Brusque. A leitura do impresso deixou este irmão, Guilherme, pensativo por várias semanas, até que, ao visitar o irmão Cal, descobriu que este havia comprado um livro do alcoólatra. Olha que interessante. Livro que, coincidentemente, tratava, dentre outras coisas, do mesmo assunto do folheto. O comentário sobre o livro de Daniel, de Uriah Smith, também estava escrito em alemão. Ao tentar pegá-lo da estante, Guilherme derrubou no chão o livro, se abriu justamente no capítulo intitulado "O Papado Muda o Dia do Repouso". Este título, o irmão Guilherme recorda a sua juventude na Alemanha. Nascido de uma família luterana, Guilherme tinha por hábito ler a Bíblia, mas algo intrigava se apenas o sábado é mencionado nas Escrituras. Por que guardamos o domingo? Sua mãe, Luíse, e o pastor de sua igreja desconversavam e por isso a resposta teve que aguardar muitos anos. Após a leitura do livro, Guilherme e sua esposa se tornaram os primeiros guardadores do sábado no Brasil. Os primeiros guardadores. Um livro mudou a vida de uma família. Queridos,
Que Deus continue abençoando as suas vidas. Que Deus continue abençoando você que está nos assistindo pelo canal do YouTube. Estude mais a história da igreja. Entregue o seu caminho ao Senhor e o mais Ele vai fazer. Não se preocupe com o restante. Só se preocupe em se entregar a Jesus. Nós vamos ouvir mais um louvor? Dá para ouvir, crente? Vamos ouvir mais um louvor e logo após nós vamos estar orando. A Bíblia vai dizer no livro de João, capítulo 20, versículo 17, que após a ressurreição de Jesus, ele aparece para Maria e diz para ela falar para os outros que ele havia ressuscitado. Jesus já conhecia o passado de Maria Madalena, mas ele não estava preocupado com o passado dela, porque ele já havia transformado. E Deus, ele hoje quer te fazer ministro do Evangelho, independente do teu passado. Como o irmão falou na ministração, deixe Deus te usar, que Ele te capacitará. Vamos louvar o nosso Deus. No início era essa palavra, um começo altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, o nosso Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Glória a Deus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ele é o nosso Rei. Poderoso este nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso este nome é, o nome de Jesus. Poderoso este nome é, o nome de Jesus. O nosso Deus, Ele deixou toda a sua glória, veio a este mundo morrer e padecer em nosso lugar, para que hoje eu e você tivesse a oportunidade da vida eterna. Não foi em vão o sacrifício que Cristo fez lá na cruz por cada um de nós. E agora Maria, ela chega no túmulo e ela está procurando Jesus, mas Maria não encontra. Sabe por quê? A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, e o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, e vivo nosso Deus está. És invencível, inigualável, é hoje e para sempre Ele reinará. Teu é o reino,
somente tua toda glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome quebra cadeias. O nome de Jesus, o nosso Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje e para sempre o nosso Deus, Ele reinará. Teu é o reino, somente tua toda glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Ele restaura a tua família, restaura a tua saúde. Poderoso esse nome é, creia, porque maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Queridos, em Marcos capítulo 16, verso 14, quando Jesus ressuscita, Ele volta ali, Ele chega aos 11 e repreende-os pela incredulidade dos seus corações. Jesus havia ressuscitado, mas eles não estavam acreditando. Ele não estava acreditando que Jesus havia ressuscitado. Não sejamos incrédulos nos últimos dias. O inimigo, ele vem tentando parar a igreja de Deus. Mas mesmo com as grandes manifestações do inimigo em toda a história dessa igreja, Deus sempre manteve ela de pé. Por isso eu queria convidá-lo a entregar o seu coração hoje para Deus. Enquanto eu estiver orando, ore também. Converse com Deus. Eu não sou ninguém, não sou nada, não tenho nada. Sou miserável também, preciso das ações de Deus em minha vida. Mas eu tenho convicção de que Deus, Ele está no nosso meio, sempre esteve no nosso meio e pode fazer tudo, todas as coisas. Feche os seus olhos. Você que está em casa, feche os seus olhos. Chame seus filhos, abrace-os, seu esposo, sua esposa. Pega a sua família agora, sentados na cama ou no sofá, onde você estiver. Agora vamos falar com Deus. Ó Santo de Israel, obrigado, Senhor, porque mais um dia o Senhor me dá a oportunidade de refletir na Tua palavra e naquilo que o Senhor tem feito através dos livros. Por favor, ó Santo de Israel, perdoa as minhas transgressões, perdoa as nossas falhas, as vezes que nós esquecemos da missão que o Senhor entregou para nós. Sabe, Deus, em alguns momentos estamos tão distante de Ti. Olhamos para os nossos pioneiros,
olhamos para os teus filhos no passado, parece que o poder do teu Espírito, do Senhor, ó Santo Espírito, está tão distante de nós, porque nós estamos distantes de Ti. Sabe, Senhor, eu sou um miserável, o Senhor sabe disso, mas mesmo assim o Senhor confiou pregar a Tua palavra, e a gente tem pregado em tantos lugares, Senhor, mas eu não consigo convencer pessoas. Mas o Senhor, ó Santo Espírito, pode convencer pessoas. Eu quero te pedir nessa noite, convença os meus irmãos. Visita os teus filhos que estão em casa, Senhor. Toma as famílias em tuas mãos. Que os nossos lares virem quartéis missionários. Lugares onde emana ali a tua glória, a tua presença. Por favor, Deus. Se há necessidade nesta noite, Senhor, de transformação na vida de alguém, que o Senhor, ó Santo Espírito, possa alcançá-los nessa noite. Não queremos sair daqui, Senhor, da mesma forma que entramos. Sabe, Deus, a gente prega, fala, são sermões e mais sermões, Senhor, ouvidos, e não há mudança na vida de muitos, Senhor. Mas por favor, ó Deus, como aquele vale de ossos secos, quando o Senhor visitou Israel na pior situação dele, e o Senhor trouxe de volta, restaurou, traz o teu povo de volta nessa noite, ó Deus. Perdoa, Senhor, está gritando, falando alto contigo. Mas às vezes, Deus, é difícil olhar para a tua igreja e ver uma igreja doente, uma igreja que precisa, Senhor, da tua intervenção, de uma reforma imediata, de experimentarmos o Espírito Santo em nossas vidas e não termos medo de orar pelo doente, pelo enfermo, Senhor, porque o poder do teu Espírito está sobre a vida da tua igreja. De pregarmos para o drogado, para a prostituta, de pregarmos para quem for, Senhor, sem medo, com a certeza de que o Senhor pode todas as coisas. Sabe, Deus, assim como Moisés, Senhor, escolheu a tua presença ao invés das suas bênçãos, quando o Senhor disse que enviaria ele com o povo dele, mas enviaria um anjo para acompanhar, mas o Senhor não iria. Moisés disse que não iria sem a tua presença. Sem a tua presença, Senhor, nós não vamos conseguir chegar na Nova Jerusalém. Nós queremos sair daqui nessa noite, por favor, Deus, com a tua presença em nossa vida, com a tua presença, ó Santo Espírito, em nossa vida, que possamos, meu Deus, entregar a nossa vida a Ti nessa noite. Por favor, Deus, perdoa os nossos pecados, sara a nossa terra. Tudo isso, ó Santo de Israel, nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a você que está aí online. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Amém.